meus pequenos, e hoje, na nossa aula de ciências, as plantas se alimentam e respiram. Nós vamos iniciar com a correção do livro de atividades na página 60, a questão 1. Logo em seguida, nós iremos para a apostila, a página 24. Correção da página 60. A primeira questão, né? Tia disse que só precisava fazer a primeira questão. As plantas são constituídas de várias partes e cada uma delas tem uma importante função no seu desenvolvimento. Escreva o nome das diferentes partes do pimenteiro indicadas na figura a seguir. Então, observem aí essa imagem desse pimenteiro. E tem os quadrinhos ao lado para você escrever o nome de cada parte do pimenteiro. Nesse primeiro quadrinho, vocês colocaram flor. O segundo, o fruto. A pimenta é um fruto. Folhas, caule e raiz. Então, percebam aí que a pimenta é um fruto. Você sabia que os frutos protegem a semente? Então, o limão e o pepino são frutos, pois contém sementes. Curioso, né? Acertaram? Então, nós vamos agora dar início ao nosso estudo. As plantas se alimentam e respiram. Sim, do jeito dos seres humanos, mas de um modo diferente, elas também se alimentam e respiram, certo? E do mesmo jeito que o alimento para a gente é o combustível para o nosso corpo, do mesmo jeito é o alimento para as plantas, certo? Então, assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Então, a energia para viver vem dos alimentos. Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. Diferentemente de nós, seres humanos, nós não produzimos o nosso próprio alimento, como vocês vão perceber agora, a produção do alimento que a própria planta produz, certo? As plantas são capazes de transformar gás carbônico, um dos gases presentes no ar, e a água em um açúcar chamado glicose, que serve de alimento. Então, vamos observar para a gente entender melhor essa produção do alimento nessa imagem. Observem que as plantas, elas absorvem, olha a setinha entrando para dentro da planta. Então, quando a setinha está entrando, é porque ela está absorvendo aquilo, ou seja, gás carbônico. Vem do ar, está presente no ar. Então, a planta absorve pelas folhas esse gás carbônico, juntamente com a água, que é absorvida pelas raízes, que passa pelo caule, pelos tubozinhos que tia já explicou, e distribui para o resto da planta, para os galhos, as folhas. Então, esses dois elementos, que é o gás carbônico absorvido do ar e a água, eles são transformados em um açúcar. E esse açúcar é o alimento da planta. E o nome desse açúcar é chamado de glicose. E serve
de alimento para a planta. E aí ela vai ter energia para sobreviver naquele ambiente. O açúcar é distribuído para toda a planta. Depois que é produzido, é distribuído para o resto da planta, para os galhos, as folhas, certo? E aí, essa transformação precisa de luz para ocorrer. Então, a luz solar, olha aqui, ó. A luz solar é muito importante nesse processo. E aí, todo esse processo da planta receber o gás carbônico, absorver água e transformar em seu alimento, que é o açúcar chamado glicose, com a presença da luz, tudo isso ocorrendo, recebe o nome de fotossíntese. Esse processo ocorre geralmente nas folhas, esse processo de fotossíntese. Por que, tia Poliana, esse processo ele acontece nas folhas? Na outra imagem, tia vai explicar melhor o porquê da fotossíntese acontecer nas folhas das árvores. Observe na ilustração ao lado que além de produzir açúcar, a planta libera o gás oxigênio para o ar. E esse gás oxigênio que a planta libera é o que é importante para nós seres vivos. Porque é esse gás que nós respiramos. Por isso, a importância de ter muitas plantas plantadas em cidades, em sítios, nas florestas, porque ela faz todo esse processo liberando esse gás oxigênio para nós e para todos os seres vivos do nosso planeta. Por isso que é muito triste quando a gente vê muitas queimadas, derrubando árvores, porque esse processo fica ruim para os seres vivos, se não tiver bastante árvores. Como é que esse processo vai ocorrer para nós termos esse gás oxigênio? Esse gás é utilizado pelas plantas e demais seres vivos na respiração. Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos. E daí a importância da gente ter consciência de preservar a natureza. Então, nessa representação aqui, olha só. Vocês percebam que lá foi o alimento, a parte do alimento. Agora nós vamos para a parte da respiração da planta, que ela também respira. Só que aí de um jeito diferente da gente. Você sabia que a fotossíntese não é a respiração das plantas? A fotossíntese fornece nutrientes, mas as plantas também respiram o tempo todo. Na respiração ocorre o oposto. Ou seja, as plantas utilizam o gás oxigênio do ar e liberam o gás carbônico para poder elas respirarem. Então, observem aqui, ó. Elas absorvem o gás oxigênio, isso é na respiração delas, e liberam o gás carbônico. Enquanto a nossa respiração dos seres vivos é o oxigênio. Certo? Agora vamos entender o processo da fotossíntese. Por que ocorre nas folhas das plantas? Então, para ocorrer a fotossíntese, precisa da luz solar. A energia da luz solar é captada por um pigmento verde, chamado de clorofila, e é usada na fotossíntese. Tia Poliana, o que é isso? Clorofila. Vou dizer
uma experienciazinha para vocês comprovarem a existência dessa clorofila nas folhas das árvores. Vocês vão pegar um papel em branco e, se próximo à casa de vocês tiver uma árvore, pegue umas folhinhas. E aí você vai pegar um montinho de folhinha e passar em cima da folha de papel branco, botando um pouquinho de força. Vocês vão perceber que vai manchar a folha de verde. Essa manchinha verde é chamada de clorofila. É esse pigmento verde que as plantas têm nas folhas. E aí a fotossíntese ocorre por conta desse pigmento, chamado de clorofila, certo? É na folha que o gás carbônico do ar combina-se com a água, mais a energia da luz do sol, resultando na produção de glicose e oxigênio, que sai da planta pelas folhas. Então, a raiz absorve a água e sais minerais do solo. A água é, então, conduzida até as folhas. Então, também tem outra curiosidade. A fotossíntese, ela ocorre principalmente nas folhas, mas ela pode também ser realizada em outras partes da planta, como um caule jovem. Por exemplo, o feijãozinho que vocês plantaram e que vocês tiveram tanto cuidado, e vocês estão de parabéns por vocês cuidarem da plantinha de vocês. O caule do feijãozinho, ele é verde. Ele é um caule jovem. Então, a fotossíntese, ela pode ocorrer nesse caule jovem também, certo? Então, vamos agora na seção lápis na mão resolver essa primeira questão. Nós vamos resolver somente essa primeira questão, tá certo? Que está de acordo com tudo que Tia já explicou. A segunda questão, nós não vamos resolver nessa aula, só na próxima aula, porque se refere às funções das partes das plantas, tá certo? Observe o tomateiro, representado a seguir. Você reparou que estão faltando algumas partes dele? Então, é a hora que vocês gostam de recortar e de colar. Então, vocês vão recortar essa abazinha da folha e vão observar quais são essas partes e colar aqui onde estão faltando, na parte aqui do tomateiro. Na letra A diz: agora observe as figuras da lateral da página. Em seguida, recorte-as e cole-as sobre a imagem do tomateiro, completando-a. Então, essa primeira imagem aqui, ó, qual foi as que vocês colaram? A folha. Muito bem. Esse segundo quadrinho aqui, vocês colaram o quê? O tomate. E essa aqui, ó, percebam direitinho o que é que está faltando aqui. A flor. E nesse outro aqui, o que falta? O caule. E aqui, o que está faltando? A raiz. Muito bem. Agora, de acordo com o que você já completou, escreva o nome dessas partes indicadas na imagem que você colou. Então, façam aí, escreva cada partezinha em cada linha e depois volta para a gente conferir, tá certo? Já fizeram? Muito bem, então vamos lá. A primeira parte que você colou foi a folha. A segunda imagem, o fruto. A flor. A próxima imagem, o caule. E lá embaixo, a raiz. Muito bem. Então, obrigada pela atenção de vocês, pelo empenho nas atividades. Um beijo e até a nossa próxima aula.